iniciei a minha docência em 2010, que eu tentei, como professora de História, atrelar a teoria que eu trazia da universidade com o cotidiano dos meus alunos. E eu tive a sorte de começar a minha carreira na escola pública numa comunidade quilombola aqui da cidade, comunidade de Pau d'Arco. E foi vendo na modalidade da EJA o comportamento e a força daquelas mulheres negras que eu assumi um compromisso, né? Uma pedagogia que hoje eu entendo e me compreendo como uma professora engajada, né? Uma professora social. Porque quando você está aprendendo mais do que ensina, que foi o que aconteceu naquela comunidade, você sai dali afetado. E afetado no sentido, né, de um outro olhar para a sociedade. E a partir do momento que eu assumo esse compromisso como professora antirracista, que hoje me coloco, como pesquisadora antirracista, eu levei para as escolas por onde eu passei esse compromisso. Porém, saindo dessa escola quilombola, eu fui para algumas escolas de zona rural e eu percebi que, para além da cor, né, da raça, existiam outras questões sociais que os meus alunos passavam. Um estado de negação de si próprio ou do território. Hoje eu entendo que a interseccionalidade, que é o intercruzamento de raças, gênero e classe, ela precisa estar envolta em todas as metodologias. Fala-se muito de metodologia ativa, desde Paulo Freire, mas não existe metodologia mais ativa, e isso eu pude comprovar, do que o olhar do sábio de um professor e uma escuta. Porque por onde ele for, zonas rurais ou urbanas, periferias ou não, ele vai estar atento e a metodologia dele vai estar aguçada e atrelada ao território. Então, voltando para a escola onde eu estudei, uma escola periférica no bairro Primavera, eu pude perceber que muitos dos meus alunos eles se mutilavam. E fiz um projeto voltado para bullying. E percebi, entre 12 turmas que eu tinha, porque nessa época era também professor de ensino religioso, que muitos dos bullies retratados por eles ou desenhados por eles era voltado à questão dos cabelos e da pele. E aí eu resolvi fazer um ensaio fotográfico chamado Educação Tem Cor, que me rendeu alguns títulos, notoriedade cultural, e esse ensaio fotográfico, essa exposição, foi para alguns lugares da cidade. Porém, os meus alunos não iam, porque eles não se sentiam inseridos naqueles espaços públicos, né? Eram institutos federais, universidades, e aí eu me sentia muito vazia, porque a minha metodologia, para além da sala de aula, não estava valendo. E aí eu resolvi fazer o grupo de estudo, né? Teresa Benguela, um grupo de estudo afrofeminista numa escola pública de ensino fundamental, uma escola onde eu estudei, e eu ia ao horário contrário nas minhas aulas para aprender, né? E ensinar essas meninas o que era o feminismo negro, porque mulheres são diversas, né? A Arapiraca é uma cidade extremamente diversa, e uma escola é o lugar mais diverso que a gente tem. Então, nas teorias e nas práticas, nas atividades e na minha escuta e no olhar relacionado às minhas alunas, foram 3 anos de grupo de estudos e oficinas, né? Oficinas de artes, interdisciplinares com outros professores, palestras com psicólogos, como minha irmã, que ia, e para falar de empoderamento. Porque muito se fala de empoderamento, mas muito voltado para a questão de acesso, né, social. Mas empoderamento, para Paulo Freire e Bell Hooks, é quando o seu fazer, enquanto cidadão ou profissional, como era o meu caso, era coletivo. Então eu percebia que, fui percebendo, me empoderando essas meninas, a partir da consciência de que ser pobre, periférico e negro não era defeito, era potência. E esses saberes que elas negavam, né, todos os saberes que todo território traz, sendo ele rural, urbano ou periférico, precisa estar atrelado à prática do professor. Então eu fui percebendo que muito daquela força que elas faziam na arte, na dança, como elas passaram a desenvolver, estavam envoltos aos sentimentos que estavam contidos. Muitas das minhas alunas que se mutilavam, eu pedi que colocassem aquela dor no papel, e elas passaram a escrever. Então, durante 3 anos de grupo de estudo, eu passo no mestrado na Universidade Federal de Sergipe, e até então, na minha cabeça, eu iria trabalhar território, que era o que eu tinha feito na zona rural. A gente tinha desenvolvido um aplicativo para que alunos de zona rural não se sentissem menosprezados, porque
porque na época o shopping tinha sido inaugurado e eles não tinham muito acesso a esses lugares. E aí a minha orientadora disse que eu poderia fazer uma cartilha afrofeminista de ensino de história, trabalhar gênero na educação básica, não é? Mesmo existindo leis na época que proibiam, mas eu estava seguindo, né, a BNCC e estava vendo a realidade dos meus alunos, que não se sentiam bonitas, que alisavam o cabelo, que negavam, que elas não entendiam o que era ser negra nessa sociedade. E a partir do meu privilégio de mulher branca, mesmo periférica, eu fui atrelando a minha teoria básica do desenvolvimento dessa cartilha, né, e dessa dissertação. Porém, fazer uma cartilha a partir de uma comunidade de práticas é uma coisa, mas escrever uma dissertação sobre sentimentos que estavam em mim sendo compreendidos. Muitos dos preceitos do feminismo falam em sororidade. No feminismo negro falam em dororidade. Você ser empático pela dor e a trajetória de outras mulheres. Porque a gente sabe que fala-se muito em acesso e meritocracia, mas uma menina negra, numa sociedade machista, misógina, né, e racista como a nossa, estruturalmente falando, ela sofre bem mais. E eu via isso nas mães de minhas alunas e nas alunas que lá estavam. E não estavam em comunidade quilombola, mas estavam em uma comunidade periférica e sentiam isso. A partir do momento que elas foram compreendendo, elas foram se impondo. E aquele colorido que vocês viram nas roupas dela passaram a surgir nas artes que elas começaram a produzir. Então, eu não entendia como eu ia colocar tanto sentimento e tanta gratidão da minha prática no papel. E aí é quando eu encontro, foi a mim apresentado, a metodologia literária de Conceição Evaristo, que é a escrevivência. E a minha orientadora e a universidade onde eu estava aceitou que a minha escrevivência, que eu escrevesse a vivência de professora de escola pública de 12 anos, né, retratando as dores dessas minhas alunas. Inclusive, o último capítulo da dissertação são as vozes delas, porque não era um trabalho sobre, era um trabalho com. Eu não tinha como não trazer na minha escrita, não só a minha prática, o meu ponto de vista, mas o olhar das minhas alunas. E aí, eu estou hoje em formação dos professores, o grupo, as meninas, graças a Deus, estão na universidade, outros no ensino médio, e eu não estou em sala de aula, mas estou em formação de professores, e agora escrevendo sobre educação integral. Porque eu percebo que essas práticas e esse olhar de gênero, raça e classe, principalmente para o professor que está na escola pública, ele precisa ser ampliado. Educação integral, para além do tempo que você passa com o aluno, é o que você desperta, são as habilidades que você desperta naquele aluno. Uma música que você traz, uma fotografia que você traz, um olhar, um elogio que você faz a um aluno, você pode potencializar. Isso, de fato, é um empoderamento. Eu escrevi 2 capítulos sobre a cidade, né, no livro Arapiraca, a cidade da gente. Eu e mais 2 professores. E aí eu falo de espaços e lugares de memória, partindo das minhas. Porque o aluno também precisa se ver nos materiais didáticos. Né? Quantas de nós, na minha faixa etária, quando se falava de escravidão, se mostravam pessoas apanhando e não se mostravam que aquelas pessoas eram descendentes de reis e rainhas. Nós estamos num país extremamente racista e ser negro em Alagoas tem um peso ainda maior. Por quê? Porque nós somos descendentes de Zumbi e de Dandara. E a Serra da Barriga, o Quilombo dos Palmares não se resume à Serra da Barriga, era uma nação. Então, os valores, a nossa fala, a nossa linguagem, os nossos comportamentos e a nossa resistência nos lugares traz muito dessa força quilombola. Quando a gente escreve sobre Arapiraca, eu passo a perceber que muitos dos meus alunos não se sentiam inseridos em alguns lugares. E somente quando eram institucionais. E a gente precisa, enquanto professor, enquanto cidadão, perceber que uma cidade que vai fazer 100 anos, quais são as narrativas que não estão presentes na formação dessa cidade? Quais são os silêncios que compõem a nossa cidade? Quais são as narrativas que não aparecem na fundação dessa cidade? E é valorizando o território, os saberes locais, em detrimento dos saberes escolares,
e analisando, como Paulo Freire dizia, não existe saber superior nem inferior, existem saberes diferentes. É valorizando a diversidade que uma escola traz, de gênero, de raça, de classe, e de repertório, e de olhar para a cidade, que a gente fará uma Arapiraca daqui a mais de 100 anos, bem mais potente e diversa, porque é a partir da diversidade, do respeito da cidadania, que a gente faz uma sociedade diferente. Então, hoje, os espaços de memórias e o conceito de educação integral e como a gente pensa as escolas oferecendo arte, cultura, né, e valores, porque muitos dos valores que estão chegando nos nossos alunos são superficiais, são midiáticos. E a gente precisa entender que a escola, para além do mercado de trabalho, ela tem que ser um lugar de humanização. E não existe humanização sem diversidade. Porque quando a gente não valoriza e não percebe as especificidades de cada escola, a gente está negando a humanidade das pessoas, o direito à cidadania. Uma cidade que o aluno não, o cidadão não se sinta inserido, chama-se uma cidadania mutilada. E a gente precisa, enquanto educador, combater esse tipo de comportamento e de conduta. E é a partir de grupos de estudo, de materiais didáticos, né, acolhimento e pedagogia afetiva, que a gente pode fazer um mundo diferente, melhor, que é o que a gente sonha para os nossos alunos e nossos filhos. Muitíssimo obrigada pela oportunidade.